do versículo 1. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço ao pastor Adiel pelo convite, sua esposa. É um prazer estar aqui com os irmãos. Sempre para mim é um prazer poder compartilhar a palavra do Senhor. Nesse tempo, Deus ministrou algumas coisas no meu coração. E eu peço ao Senhor que venha falar de uma forma grande no coração de cada um, sabe? Êxodo capítulo 3, versículo 1. O tema desse congresso é Terra Santa. Amém? E eu orava a Deus. Interessante que eu não percebi que dentro desse contexto existia essa palavra. Então, se alguém anota, gosta de anotar, o tema dessa ministração é Terra Santa. Êxodo capítulo 3, versículo 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu um anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus, do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Vamos um pouquinho mais à frente. Êxodo, capítulo 33. Êxodo 33. Vamos ler somente alguns versículos. Vamos primeiro ao 15. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Vamos pular um pouquinho para o 18. Então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de ti e te clamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirar eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Eu fiz questão de destacar esses dois textos, porque esses dois textos nos mostram muito claramente dois momentos na vida de um homem chamado Moisés. Se você reparou no detalhe, o primeiro texto que nós lemos está no momento em que Deus chama Moisés, Moisés vai até ali, perto daquela sarça que não se consumia. E naquele momento ali, Deus chama por Moisés. E Moisés, ele deixa bem claro que ele esconde o seu rosto,
você, meu amigo, eu vou passar numa fenda da rocha. E você vai me ver. Mas vai me ver pelas costas. Mas o que eu queria que você entendesse, que existe uma transformação muito grande de Moisés, de Êxodo capítulo 3, para o outro Moisés, de Êxodo capítulo 33. E é isso que nós vamos falar e meditar nessa manhã. É sobre esse assunto que Deus ministrou de alguma forma no meu coração, quero compartilhar. Amém? Interessante que essa mudança na vida de Moisés, eu queria voltar um pouquinho à história do nascimento de Moisés. Eu sei que os irmãos conhecem, mas eu queria que você enxergasse essa história hoje de uma ótica que talvez você não tenha pensado. Vamos lá, Moisés. O nome de Moisés significa nascido das árvores, retirado das árvores. E a gente conhece a história que Moisés ele nasce num momento muito difícil, em que o povo de Israel estava cativo, estava vivendo como cativo no Egito. Interessante que Moisés ele nasce debaixo de um decreto de morte. Havia um decreto de morte sobre aquela cidade. Todo filho hebreu que nascesse deveria ser morto. O faraó ele tenta ali de alguma forma, persuadir as parteiras, mas elas tementes a Deus, não executam as crianças. E depois ele dá uma ordem: toda criança que nascer, que for ali, que for homem, que for forte, deve ser jogado no rio. Ele tinha medo que o povo ficasse muito forte e se rebelasse contra eles. Então ele deu essa ordem: devia essa criança ser jogada no rio Nilo. Queridos, eu não sei, eu não conheço a realidade. Eu conheço poucos irmãos aqui de muito tempo experimentando, pastor? Algumas rostinhas são conhecidas para mim. Eu não conheço a história de vocês. Eu não sei como foi o nascimento de cada um de vocês. Mas Moisés não veio ao mundo num momento muito fácil. Se você continua olhando para a história de Moisés, você vai ver que durante 3 meses a sua mãe teve que esconder. Eu estou grávida, é o meu primeiro filho. Eu estou grávida de quase 4 meses. E eu fico planejando como que vai ser o nascimento, eu fico pensando como que vai ser o partinho. Aí eu fico imaginando assim: meu Deus, como que vai ser quando as pessoas vierem conhecer minha criança? Com certeza, quem é a minha filha? Eu tenho certeza que toda mãe, quando o seu filho nasce, ela tem muito prazer em mostrar o seu filho. Não é assim? Queridos, a mãe de Moisés teve que esconder Moisés por 3 meses. E eu tento imaginar como deve ser difícil esconder um bebê dentro de uma casa. Eu não consigo entender como que é isso, porque ele nem chora muito, nem chama atenção. E Moisés, eu acredito que muitas vezes ele teve que ser travado no seu choro, porque as pessoas não podiam saber da existência de Moisés. Amém? Mais à frente nós vemos que Moisés, de alguma forma, apesar de não ser o desejo de sua mãe, mas agora eu queria que vocês olhassem para Moisés. Moisés, de alguma forma, ele foi abandonado. A sua mãe teve que soltá-lo no rio, colocar dentro de um cesto e soltar o seu filho no rio. Nós sabemos a providência de Deus, mas eu sei que não era o desejo do coração daquela mãe, se vocês também sabem. Mas eu queria que vocês olhassem para a criança Moisés. Moisés sentiu o abandono. Mais à frente nós sabemos que na história ele é encontrado pela filha de Faraó. E aquela criança que havia seguido sua irmã, sugere que a própria mãe de Moisés seja a mãe de leite. Então Moisés talvez ele se sente como criança acolhido de novo no seu seio familiar. E ele começa a se crescer dentro daquele contexto, dentro daquela realidade. E de repente ele está ali do lado do seu pai, de sua mãe, dos seus irmãos. E quando ele fica um pouco mais menino, o que acontece com Moisés? Ele é tirado do meio da sua família. E ele é adotado. Moisés é adotado pela filha de Faraó. Eu sei
Moisés. Eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã. Eu não conheço o seu passado, eu não sei qual foi a sua história, mas você tem dois posicionamentos diante dessa história. Ou você vai olhar para frente e ver que Deus quer usar isso para que o nome dele seja glorificado, ou você vai se apegar a essas feridas e isso nunca vai deixar você caminhar e crescer. Moisés viveu tudo isso, mas esse mesmo Moisés que nós estamos vendo com esse início de história difícil foi um homem tremendamente usado pelo Senhor. A palavra de Deus diz assim que Deus se mostra forte com aqueles cujo coração é totalmente dele. Queridos, Deus se mostrava forte através da vida de Moisés. Eu não sei assim, eu sei que cada personagem, a palavra de Deus é cheia de personagens que nos dão grandes exemplos de vida. Mas eu não conheço alguém que Deus tenha se mostrado com tanta força, igual a Deus se mostrou através da vida de Moisés. Quando a gente começa a olhar para toda essa história difícil, agora a gente começa a ver aqui a vida de Moisés, nós entendemos que Moisés foi criado ali pela filha de Faraó, no meio do luxo, no meio de uma série de coisas, né, que talvez ele não teria como hebreu, mas dentro do coração de Moisés, ele entendia que ele era um servo de Deus, que ele era um hebreu. Eu entendo que muitas vezes, eu queria dizer a coisa que eu imagino no meu coração, mas eu acredito que muitas vezes quando ele estava sentado à mesa ali com o Faraó, à mesa ali com os irmãos, né, entre aspas, ele era adotado, eu acredito que por muitas vezes ele ouviu os projetos e os planos de Faraó de como maltratar o povo de Israel. Eu tenho certeza que por muitas vezes ele teve até mesmo que participar de algum desses planos. Eu queria que você entendesse, olhasse um pouco para o interior de Moisés. Ele está no meio de um povo que o recebeu e o adotou, mas um povo que odiava o povo a qual Moisés fazia parte e que ficava maquinando como maltratar o povo, como explorar o povo, como fazer uma série de coisas com o povo de Israel. E dentro de Moisés, com certeza, havia uma luta, e uma luta muito grande. Eu quero que vocês reflitam comigo nessa manhã. A gente sabe que chegou um ponto onde Moisés ele mata um dos soldados ali egípcios para defender um hebreu. Queridos, eu queria que você entendesse que aquilo ali Moisés estava externando algo que já gritava dentro do seu interior. Moisés sabia, eu acredito que dentro de Moisés o chamado dele como libertador já ardia de uma forma profunda dentro do seu coração. Mas Moisés precisava passar por algumas coisas antes de ser esse instrumento que Deus ia usar como libertador do povo de Israel. Moisés havia aprendido muita coisa com o Faraó. Moisés havia sido educado com aquele povo. Moisés aprendeu muitas coisas boas, muitas coisas ruins, com certeza. E Deus, eu creio que já fazia desse chamado no coração de Moisés. Mas antes de Moisés ver esse chamado, Deus precisou levá-lo para o deserto. Deus precisou levá-lo para o deserto, para que no deserto Deus conseguisse tirar aquilo que havia de melhor de dentro de Moisés e retirasse de dentro dele a influência de Faraó que havia sobre a sua vida. Eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã. O deserto é o lugar onde Deus trata conosco. É no deserto que Deus muitas vezes arranca de nós algumas coisas que nós nem sabemos que existem. É no deserto que Deus mostra coisas dentro da nossa alma que nós não sabemos que estão lá. E Deus levou Moisés, que talvez você olhasse assim a situação que Moisés estava vivendo, como criado como filho de Faraó, talvez seria um candidato a Faraó. Você fala assim, não, ele tinha tudo para se tornar o grande libertador de Israel. Queridos, Deus fazia até aquele chamado no coração de Moisés, mas ele ainda não estava preparado. Ele ainda não estava preparado para viver aqui. E Deus levou Moisés para o deserto. Eu queria dizer algumas coisas aqui.
O deserto, ele trabalhou algumas coisas no coração de Moisés. E a primeira coisa que Deus assim ministrou no meu coração, que foi trabalhado no coração de Moisés, quando Deus aparece para Moisés ali em Êxodo, no capítulo 4, se você voltar agora um pouquinho atrás, versículo 10 a 13, você vai ver o momento em que Deus começa a revelar para Moisés, depois que ele passa está ali no deserto, Deus começa a revelar para Moisés algumas coisas em relação ao seu chamado. Deus fala assim: Moisés, eu quero que você vá no Egito. Eu quero que você seja um instrumento que eu vou usar para trazer libertação. Olha o diálogo do Senhor com Moisés. Êxodo capítulo 4, no versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falasse o teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, o surdo, que vê ou cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a sua boca, e te ensinareis o que há de falar. Ele, porém, respondeu: Ah, Senhor, envia aquele que há de enviar, menos a mim. Deus fala com Moisés: Moisés, vai, eu estou contigo, eu falarei através da sua boca. E ele fala: Deus, pode enviar qualquer um, menos a mim. Querido, a primeira coisa que Moisés mostra para Deus são as suas fraquezas. Ele mostra para Deus claramente as suas fraquezas. É claro nesse texto que Moisés tinha um problema sério de autoestima. Ele rasga para Deus seu coração e fala: Deus, pode enviar outro, Deus, não dá para ser eu. Eu não sei falar direito, eu sou pesado de língua. Moisés é extremamente sincero diante de Deus. Moisés é extremamente transparente. Ele fala para Deus: olha aqui, Deus, o Senhor quer enviar a mim, o Senhor está me chamando de libertador, mas sabe como que eu me vejo? Deus, eu me vejo como uma pessoa que tem estima lá embaixo. Eu sou isso. Eu não sou isso que o Senhor está vendo. Preste atenção numa coisa: para Deus tratar algo na nossa vida, Deus quer nos mudar de dentro para fora. Deus não quer que a gente fique essa casquinha bonita de fora e lá dentro tudo destruído. Mas para Deus nos mudar de dentro para fora, nós precisamos expor para Deus o que é que está dentro do nosso peito. Nós precisamos expor para Deus a nossa alma, o nosso coração, quem realmente nós somos. Moisés rasgou o coração e falou: Deus, eu sou assim. Eu sou fraco, eu sou fraco, Senhor. Eu sou fraco. E queridos, muitas das vezes nós queremos viver o nosso chamado. Nós estamos aqui no congresso de avivamento. Nós queremos viver o nosso chamado, queremos ser enviados por Deus, mas muitas das vezes nós não permitimos ser tratados no nosso interior pelo Senhor. E o que Deus quer fazer é mudar o nosso interior para depois mudar o exterior, a nossa volta. E isso Moisés permitiu o Senhor a fazer na vida dele. E Deus começou a tratar com Moisés. É claro, nesse Moisés que escondeu a face de Deus, para esse Moisés que clamava para ver Deus, houve um caminho de muitas coisas. Deus começou a desenvolver com Moisés um caminho de intimidade nas pequenas coisas. No bordão que caía no chão se transformava numa cobra, na mão que colocava sobre o peito e virava uma lepra. E aí Deus começou a desenvolver um caminho de intimidade com Moisés. As pragas que aconteceram ali no Egito e todos os sinais. Mas primeiro Moisés teve que permitir que Deus olhasse para dentro dele. Não que Deus não possa ver mesmo que Moisés não falasse, mas o que Deus queria era que Moisés expôs. Eu quero te dizer uma coisa: você entrou num congresso que se chama Terra Santa. Os olhos de Deus estão sobre esse lugar. Eu tenho plena convicção que no meio de nós
alimentação às pessoas que estão precisando. Mas para isso nós temos que rasgar o nosso coração e falar: Deus, é isso aqui, ó. Eu sou isso, Deus. No meio da igreja eu sou uma coisa, mas dentro de mim, quem sabe sou eu. E queridos, nós temos que rasgar o nosso coração por completo diante de Deus. E Moisés, ele se permitiu. Ele se permitiu. Muitas vezes algumas pessoas permitem Deus tratar algumas áreas da sua vida, mas em algumas áreas não permite a mão do Senhor entrar. E queridos, eu sei que eu estou no meio de muitos jovens, muitos adolescentes aqui. Eu quero dizer abertamente isso. Você que é jovem, permita Deus entrar na sua vida sentimental. Permita Deus trabalhar nessa área. Permita, abra o seu coração e fala: Deus, eu sou carente, eu tenho necessidade de alguém. Eu tenho essas falhas, mas o Senhor vai prover. Eu não sei por que eu estou dizendo isso aqui, mas o Espírito Santo sabe. Eu já vi muitos jovens cheios do Espírito Santo, cheios de Deus, que começaram a se envolver na sua vida sentimental e que hoje estão totalmente frios, totalmente distantes, porque deixaram Deus trabalhar em algumas áreas, mas nessa área não permitiu Deus trabalhar. Interessante que é importante, queridos, nós permitimos Deus nos trabalhar de dentro para fora, para que quando o Faraó vier com as suas propostas, a gente saiba se posicionar diante de Deus. Eu quero ler com os irmãos 4 propostas que Faraó fez a Moisés. 4 propostas que Satanás hoje muitas vezes tem feito a nós, como igreja de Cristo. Mas, querido, para nós nos posicionarmos de forma correta, de forma que agrada ao Senhor, nós só vamos conseguir fazer isso se a nossa vida estiver no centro da vontade de Deus. E para a nossa vida estar no centro da vontade de Deus, nós temos que permitir Deus nos tratar de dentro para fora. Vamos ver lá a primeira proposta de Faraó. Vamos lá em Êxodo, capítulo 8. Êxodo, capítulo 8. No versículo 25. Êxodo 8, 25. Aí está a primeira proposta que Faraó fez para Moisés e para o povo de Deus. Diz assim, ó: chamou o Faraó a Moisés e a Arão e disse: ide, oferecei sacrifício ao vosso Deus nessa terra. A primeira proposta de Faraó foi assim: vocês querem oferecer sacrifício ao Deus de vocês? Vocês querem exaltar e glorificar o Deus de vocês? Tudo bem, vocês podem fazer isso, mas vocês não precisam sair do Egito. Vocês podem fazer isso e continuar aqui no Egito. Isso é muito sério, muito sério. Qual que é essa proposta nos dias de hoje da igreja? Você pode ir para a igreja no domingo, na terça, você pode frequentar os cultos, não tem nada a ver. Você só não precisa largar a mão das coisas do mundo. Você pode servir a Deus, mas continua aqui no Egito. Pode servir a Deus, mas continua aqui no Egito. Queridos, preste atenção numa coisa: Satanás, ele quer ter o controle das nossas vidas. E era isso que ele estava tentando fazer. Moisés, você quer oferecer, quer fazer um culto ao seu Deus? Pode fazer, Moisés, aqui não vai ter problema, mas faça aqui dentro do Egito. E muitas vezes, querido, Satanás tem feito essa proposta a muitas pessoas. Vem para a igreja, mas você não precisa abandonar as coisas do mundo. Não tem nada a ver. Beber um pouco, não tem nada a ver beber. Dançar, não tem a ver dançar, nada a ver. Você pode servir a Deus e continuar, ter sexo fora do casamento, isso não tem nada a ver, isso é coisa do passado. Pode continuar dentro da igreja e ter uma vida sexual ativa. Nada a ver. E Satanás engana muitos cristãos com isso. Sirva a Deus, mas sirva aqui dentro do Egito. Misericórdia, irmãos.
Essa foi a primeira proposta de Satanás. Pode cultuar seu Deus, mas faça isso aqui no Egito. E quantas pessoas estão presas dentro da igreja, mas com a vida no mundo? Só mudou de religião, não teve um novo nascimento, uma nova vida, uma transformação em Cristo. Preste atenção, queridos. Quando nós entregamos a nossa vida de uma forma completa a Deus, Ele muda todo o nosso caminho. Amém. Toda a nossa vida. E muitas vezes Satanás tem feito propostas desse tipo. Sirva a Deus, pode ir na igreja, não tem nada a ver ser na igreja, mas continua fazendo o que havia de errado na sua vida. Não tem nada a ver. Algumas pessoas são enganadas com essa proposta do diabo. Vamos ver a segunda proposta que Faraó faz a Moisés. Vamos lá no 28, no capítulo 8 mesmo. Amém? Então disse Faraó: deixai-nos ir, para que ofereça sacrifício ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que saindo não vades muito longe. Você pode ir, Moisés. Você pode levar o povo a fazer o sacrifício, mas eu quero te ver, não vai muito longe não. Queridos, essa é uma proposta que muitas vezes o diabo tem feito na vida de muitos cristãos. Você pode servir a Deus, mas não vai muito longe. Só ir na igreja está bom. Esse negócio de célula, ser líder de célula, ser lá é supervisor, pastor? É G12, né? Ser 12? Isso é bobagem. Você vai ficar trabalhando na igreja, não vai muito longe não. Só vai no culto. Para que viver chamado? Para que viver aquilo que Deus te escolheu para viver? Queridos, preste atenção numa coisa: você nunca vai ser plenamente feliz enquanto não viver o chamado de Deus na sua vida. Amém. Porque só existe prazer e alegria em servir a Deus quando nós estamos no centro da sua vontade. E talvez você está aí ouvindo e você sabe que Deus te chamou para algo e o diabo está fazendo essa proposta para você, falando assim: para que você vai se envolver com seu chamado? Fica quietinho dentro da igreja, vai no culto, leva a sua Bíblia, volta, só isso é bom. Você pode até servir o Deus, mas não vai muito longe. Não vai muito longe. Fica aqui perto. Fica perto. E queridos, muitos têm aceitado essas propostas. Mas eu quero te dizer que Deus nos trouxe aqui nessa manhã para refletirmos acerca dessas coisas. Se Deus te chamou para algo, não importa, talvez você vai ter que abrir sua boca e falar: Deus, eu não sei falar, sou pesado de língua, mas o mesmo Deus que te levantou, Ele é o mesmo Deus que te capacita, porque Ele te escolheu e Ele é soberano. Ele é soberano. Nenhum de nós somos capazes de nada. Quem é que acha que é capaz de muita coisa não passa de um trapo de imundície. Mas quando nós colocamos as nossas vidas na mão de Deus, Ele nos faz voar como águias. Não tenha medo de se entregar de uma forma verdadeira nas mãos daquele que pode fazer infinitamente mais. Infinitamente mais. Satanás, ele tenta prender. E muitas pessoas cheias de potencial terminam a sua vida como aquele Moisés, que escondeu o rosto de Deus, em vez de terminar a sua vida como aquele Moisés, que estava desesperado para ver a glória de Deus. Outra proposta que Faraó faz ao povo. Vamos ver um pouquinho mais à frente. Êxodo capítulo 10. Êxodo capítulo 10, versículo 8. Diz assim o texto: então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó. E esse lhe disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus,
Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu Moisés: haverá de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os filhos, com as filhas, com o nosso rebanho, com o nosso gado. Haveremos de ir, porque temos de celebrar a festa do Senhor. Replicou o Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir. E as crianças? Vedes, pois, tende convosco más intenções. Não há de ser que assim ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor. Por isso é o que pedistes. E os expulsou da presença de Faraó. Olha a terceira proposta de Faraó para o povo de Deus. Vocês podem ir, mas vocês podem deixar as crianças, as mulheres e os rebanhos. Queridos, não sei porque eu vou dizer isso. Eu tenho que ser fiado no que Deus colocou no coração. Tem muitas pessoas se envolvendo com as coisas de Deus, mas tem deixado para trás a sua família. A proposta de Faraó é: vai os homens, mas pode deixar suas famílias para trás. Eu quero te dizer uma coisa nessa manhã, principalmente para os sacerdotes do lar. Vocês têm uma responsabilidade diante de Deus, de um dia apresentar a sua família a Ele. Você talvez é a esposa, é o filho, não sei. Lá em casa quem me converteu primeiro fui eu. E uma coisa que sempre ardeu no meu coração é que não importava eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha casa. Talvez você está fazendo muitas coisas, se envolvendo com muitas coisas, e isso é bom. Você tem preocupado com muitas vidas, e isso é bom. Mas Deus te pergunta nessa manhã: e a sua família? E o seu pai? E a sua mãe? E os seus irmãos? E os seus filhos? E os seus tios? E os seus avós? Você tem se preocupado com eles? Você tem sido um exemplo onde eles olham para você e falam assim: eis ali um homem ou uma mulher de Deus. Porque muitos de nós queremos ganhar com as nossas palavras, mas Deus muitas vezes quer usar de nós o nosso exemplo. Muitas vezes Satanás tem feito essa proposta: você pode ir, o que importa é que você é salvo. E às vezes nós temos dentro da igreja filhos que não conversam com os pais, filhos que não se preocupam com seus irmãos, e preocupa-se: eu sou salvo, a minha família, eu não me preocupo. Uma das propostas de Satanás é essa: pode ir, mas não leva a sua família não. Deixa a sua família no Egito. E eu queria que nessa manhã você refletisse. Queridos, eu sei, eu tenho plena convicção de que a salvação da nossa família exclusivamente não depende de nós. Você não tem como chegar lá e forçar o camarada a ir lá e ficar dentro da igreja. Mas a pergunta de Deus para nós é: temos feito a nossa parte? Se você está em paz e tem feito a sua parte, glória a Deus. E é isso que Deus quer nos levar a refletir. Satanás muitas vezes ele diz: pode ir, mas a sua família continua no Egito. Foi essa a proposta que Faraó fez a Moisés. E qual que você acha que foi o posicionamento de Moisés? Quarta proposta que Faraó faz ao povo de Israel. Vamos um pouquinho para frente. Êxodo 10 mesmo, no versículo 24. Então Faraó chamou a Moisés e lhe disse: ide, servi ao Senhor, fique somente os vossos rebanhos e o vosso gado, as vossas crianças, que irão também convosco. Faraó disse assim: olha, vocês podem ir servir o Senhor, podem levar os homens, as mulheres, as crianças, podem ir todo mundo, mas uma coisa não vai não: o rebanho de vocês vão ficar aqui, os bens de vocês vão continuar aqui no Egito.
E muitas pessoas passam anos dentro da igreja e não conseguem ser fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas. Que eles não se assustem. De alguma forma Satanás está prendendo a vida dessas pessoas do Egito. E aí uma série de destruição vem sobre essas casas. E elas não conseguem entender. Deus, eu te sirvo há tanto tempo, eu sou fiel ao Senhor há tanto tempo, eu oro, eu jejuo. E Deus olha assim, mas as suas finanças ainda estão lá no Egito. Que isso é um sério. Sabe qual foi a resposta de Moisés para Faraó? Depois que Faraó fez todas essas propostas para ele, a resposta de Moisés para Faraó foi assim: nem uma unha vai ficar no Egito. Mas, queridos, Moisés, ele entendia plenamente o porquê Deus havia o chamado. Eu quero te dizer nessa manhã: você sabe que você não é fruto do acaso. Você sabe que Deus te escolheu com um propósito. Talvez você veio para esse evento esse final de semana pensando assim: eu vou para lá tem piscina, sei lá tem um monte de coisa. Eu quero te dizer, você pode até achar que você veio aqui com isso, mas Deus te trouxe aqui com um propósito. Eu quero te dizer uma coisa: Deus te escolheu. Essa geração precisa de uma resposta. E Deus trouxe você aqui para te dizer que Ele quer te usar como resposta a essa geração. Essa geração de pessoas que têm servido a Deus de uma forma relaxada. E Deus quer olhar e quer levantar no meio da nossa igreja pessoas que se importam com a santidade, pessoas que se importam com sua vida com Deus, pessoas comprometidas com a oração, pessoas comprometidas com a glória de Deus, desesperadas pela presença dEle. Mas nós temos que nos posicionar como Moisés: nenhuma unha vai ficar no Egito. Nenhuma unha. Nenhuma unha. Nenhuma unha pode ficar para trás, meu irmão. E nessa manhã Deus te trouxe aqui para refletir acerca da sua vida com o Senhor. Eu quero voltar lá no texto de Êxodo, não vou me prolongar muito. Êxodo capítulo 3. O texto a qual nós iniciamos. Êxodo capítulo 3. Existiu um ponto-chave nesse tratamento de Deus para com Moisés. Existiu um ponto-chave. Moisés, ele teve que tomar uma decisão. E é sobre essa decisão que nós vamos terminar falando. Moisés, ele teve que se decidir acerca de algo. Vamos ler de novo o texto de Êxodo capítulo 3. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levava o rebanho para o lado ocidental do deserto. Chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia em fogo. No fogo, e a sarça não se consumia. Então disse Moisés consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Queridos, a sarça pegava fogo no deserto. Isso era comum. Mas o que despertava a atenção de Moisés era que a sarça não se consumia. Aí vamos continuar o texto. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés.
E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tire a sandália dos pés, porque o lugar em que está é terra santa. Moisés estava no deserto, lugar de tratamento de Deus, e de repente ele vê uma sarça que queimava e não se consumia. E Deus começa um diálogo com ele, e Deus começa chamando pelo nome: Moisés. Moisés. Eu acredito que isso mexe no nosso coração. Quanto já ouviu Deus chamar pelo nome? Deus chama Moisés pelo nome. Quando Moisés se aproxima, Deus fala algo para Moisés: Moisés, para aí. Para aí. Tira as sandálias dos seus pés, porque esse lugar aonde você está pisando é terra santa. Eu quero te dizer algo nessa manhã. Entre Moisés e a terra santa havia algo que estava separado. E era a sandália que estava nos pés de Moisés. Moisés estava na terra santa, mas tinha uma sandália que ainda estava nos seus pés. E Deus vira para Moisés e fala assim: Moisés, tira a sandália dos seus pés e pisa nesse lugar, porque esse lugar aonde você está é terra santa. E eu quero te dizer nessa manhã: você já está na terra santa. A partir do momento em que você entregou sua vida a Jesus, que você rasgou seu coração para Jesus e falou: Jesus, entra na minha vida, você já pisou na terra santa. A terra santa é o lugar do milagre de Deus. A terra santa é o lugar de ver a sarça queimar e não se consumir. A terra santa é o lugar de ver nuvem de glória, coluna de fogo, o mar se abrir. A terra santa é o lugar onde a glória de Deus se manifesta. Mas a pergunta de Deus para nós essa manhã é: será que existe alguma sandália nos nossos pés? Será que existe alguma sandália que está impedindo os nossos pés de terem contato com a terra santa? Eu quero te chamar, te convidar a ficar de pé do seu lugar. Feche os seus olhos por mim. Queridos, o Senhor está aqui. O que Deus mais sonha, o que Deus mais espera, é uma igreja avivada, cheia do teu poder, cheia da tua unção. Deus quer nos usar. Deus quer que cada um flua na essência daquilo que foi chamado. A sarça já pegou fogo há muito tempo para nós. Oh, xaralabassuri, cantremassuri, derramaxerei, calarabaxarala. É tempo de Deus a nossa vida. Eu quero dizer para você que o tempo de Deus para a sua vida se chama hoje. O tempo de Deus para a sua vida se chama hoje. Eu não
Eu quero